Com a palavra, portanto, engenheiro Felipe Braga Fará. Boa tarde. Para mim, eu quero, primeiramente, dizer que é uma honra estar aqui presente, atendendo o convite do Banco de Ideias. Eu tive a felicidade de participar de uma reunião coordenada pelo Dr. Paulo da Nova, que fiquei extremamente impressionado em conhecer o Banco de Ideias. Já tinha conhecido um membro do Banco de Ideias antes, acho que uns 6 meses atrás. Por coincidência, eu estava andando na 7 de setembro e vi um senhor com um cachorrinho passeando. Ele subiu um degrau, parou. Eu achei que ele estivesse precisando de ajuda para descer, me aproximei. Ele começou a conversar comigo, era o doutor Rio Apa. Me deu uma aula em uma quadra, eu nunca ouvi. Ele falou não sei quantos projetos. Paramos na frente do meu apartamento, falei, o senhor não quer subir? Estava um sol. Subimos, ele tomou uma água, conversamos mais um pouco. Fiquei extremamente impressionado. E agora estou aqui tendo a honra de participar desse evento. Quero agradecer também ao professor Lacerda, o presidente do IEP. Só suas palavras iniciais e saber que um presidente do Instituto de Engenharia tem essa visão sobre o bambu já é um grande incentivo. E o que mais me impressionou no Banco de Ideias é formado por engenheiros, talvez a maioria, não sei se a totalidade, aposentados, mas a seriedade com que fazem as coisas, aposentados somente da profissão, mas não aposentaram o cérebro, extremamente rigorosos, com horário, com rigidez, com a qualidade da apresentação. E para estar aqui hoje eu tive que ir, um tempo atrás, fazer uma prévia apresentação para ver se ia ser aprovado. Aí o Dr. Paulo, brilhante condutor ali da reunião, estava presente o empresário João, que vai falar depois de mim também. Então é um prazer estar aqui, eu quero agradecer o convite, é uma honra. A minha experiência com bambu, eu sou engenheiro agrônomo, como foi dito, formado em Londrina, mas ela começou com uma segunda faculdade, praticamente, que eu fiz quando eu assumi a direção do Centro Paranaense de Referência em Agroecologia. O bambu faz parte da agroecologia porque uma das linhas da agricultura, vamos dizer, ecológica, se chama permacultura. É uma linha desenvolvida por 2 arquitetos australianos, o Bill Mollison e o David Holmgren, que observaram que o design tem muito mais importância do que se imagina dentro de uma propriedade agrícola, quando se faz uma construção. Eu tive a felicidade de fazer um curso de designer em permacultura, que você fica 15 dias enclausurado, almoçando, tomando café da manhã, almoçando e jantando sobre um problema. No caso, eu fiz na Jordânia. E a permacultura ela age tanto, ela tem atribuições tanto no meio rural, como na área urbana. O meu projeto era um jardim de infância, foi mais voltado para a área urbana, mas durante todo o dia e noite a gente tinha palestras e vivências com questões de permacultura, e uma delas é construções chamadas de bioconstruções. Então, no Centro de Agroecologia, eu conheci um arquiteto, chama Guilherme Gadio, que é argentino, mas mora no Paraguai, e que eu tinha ele como referência, como um ídolo, assim, que eu nunca imaginei que eu ia chegar perto dele. E um dia ele, passando por aqui, descobriu que o governo do Paraná tinha criado um centro de agroecologia, e ele nos contactou e nos mostrou, marcou uma reunião comigo, e nos mostrou vários casa, ponte. Eu fiquei assim olhando, falei, nós estamos ainda na varinha de pescar, né? Estamos um pouco longe desse conhecimento todo. Mas ele passou por uma estufa dessas produzidas para proteger a agricultura de geadas, das intempéries. E eu falei, Guilherme, isso me interessa. Não, isso é solo invernadeiro. Não. Falei, não, vamos começar por isso. Fizemos a estufa de bambu que ele nos ensinou.
resumindo, veio gente, recebemos pedidos do Brasil inteiro, e até que o Globo Repórter veio, fez uma matéria, e a gente teve que fazer uma cartilha disponibilizada na internet, mostrando como se faz uma estufa de bambu. Depois, com isso, eu fiz algumas viagens à China para ver o que os chineses fazem com bambu. É o país mais forte que domina o mercado do bambu atualmente. E, por sorte, eu não fiz uma viagem só, foram 3 por enquanto. E se eu tivesse voltado depois da primeira viagem, a minha fala ia ser outra. Porque o mundo que eu vi de bambu lá foi tão impressionante, tão maravilhoso, que dá vontade de chegar aqui e começar a promover o bambu de todas as maneiras. Mas quando eu voltei para participar de um workshop, daí fiquei um mês trabalhando com chineses, visitando fábricas e tal. Eu vou mostrar algumas imagens do que eu vi lá, fazer alguns comentários também. Eu percebi que eu encontrei um inglês que mora lá na Ásia, escreveu um artigo que eu vou comentar brevemente, e que fala: não se deve nem pensar em copiar, tentar a ousadia de copiar a cultura chinesa. Aqui eu trabalho muito na área ambiental, e quando se discutiu aqui na Eco 92, a Rio 92, um evento da ONU que foi sediado aqui no Rio de Janeiro, nas bases da discussão da Rio 92, se falava praticamente uma necessidade de criar mudanças, ela tem que passar por processos endógenos. Não adianta chegar de cima para baixo e querer implantar a cultura do bambu do Paraná. O presidente Lacerda mostrou alguns aspectos, o Dr. Inés Riuapa também falou de 1001 utilidades, mas não são 1001. São mais de 10.000 utilidades hoje catalogadas na China. Então, um chinês, o professor Zhu, ele me falou: comecem pelo mais simples. E esse inglês, ele escreveu um artigo falando de todos os países que tentaram copiar a tecnologia chinesa e se perderam. Então, nesse processo endógeno, o aconselhável é discutir com as bases. Por isso, doutor Lacerda, essa importância do Instituto de Engenharia promover uma discussão com bambu, eu acho simplesmente fundamental. Me sinto assim na obrigação, como servidor público que fui 3 vezes para lá, de prestar essas contas e que essa fala aqui minha, do João, seja simplesmente um começo de uma história que o Instituto tem força para encaminhar um processo, um pedido para um governador ou para um presidente, para dar mais atenção para a questão do bambu, que é um mercado que movimenta bilhões no mundo anualmente e que nós estamos praticamente de fora. Estamos simplesmente engatinhando. Antes de falar sobre as experiências da China, vamos falar um pouco sobre o bambu, só para... Não vou me atrever a querer dar uma aula de botânica nem nada, mas só para ter uma noção do que é essa planta, né? É da família da gramínea, né? Uma gramínea, tem 155 gêneros, mais de 1.600 espécies, e só no Brasil tem 202. Então, primeira pergunta que pode aparecer: mas tem bambu nativo? Sim, tem vários bambus aqui do Brasil. Isso é ótimo. E um deles, o guadua chacoensis, um chinês me falou, e falou um professor da Colômbia, que é um dos países aqui da América do Sul mais adiantado em construções com bambu, por coincidência falou a mesma coisa para o João, ele deve comentar. Vocês têm no Paraná o bambu melhor do mundo para construção. Simplesmente o melhor bambu do mundo, que é o guadua chacoensis. Ele quase não tem aquele vão, aquele espaço oco dentro dele, a parede dele é dessa grossura. Utilidades com o bambu. Alimentos, é um dos temas aqui, que foi pedido para comentar. Aqui a gente fala em broto de bambu. A China vai um pouco além disso, eu fui visitar umas 2 indústrias
que fabricam uma enormidade de variedades, como se fossem barras de cereais e subprodutos derivados do broto de bambu. Bebidas, cerveja, suco, papel, celulose, tecidos, carvão, uma especialidade do João. Eu vou comentar brevemente também alguns aspectos. Combustíveis, móveis, artesanato, obras de arte, pisos, laminados, construções, produtos medicinais. Eu vi vários na China, várias universidades pesquisando. Cosméticos, adubo verde, forragens, cortinas, tapetes, esteiras, utensílios para uso doméstico, além de servir de paisagismo, jardinagem, além de ter uma função ambiental, devido à sua raiz fasciculada. Tem estudos que mostram que um bambu agrega mais ou menos 6 metros de solo em volta dele. Ele é útil no combate à erosão. Uma planta que tem um rendimento por hectare ao ano 25% maior do que qualquer madeira. É uma cultura perene, então os colmos são reproduzidos assexuadamente, significa que não precisa plantar todo ano. Tem 2 tipos de bambu, o alastrante, que você planta e ele vai, como o nome diz, se alastrando, e o entolcerante, que é em forma de moitas. E o crescimento dele é a planta que cresce mais rápido no mundo, é 30% mais rápido do que outras espécies vegetais. Em Kyoto, no Japão, foi registrado um crescimento de 121 centímetros em 24 horas. Na PUC do Rio de Janeiro também foi registrado 39 centímetros em 24 horas. Então, desculpa. Então não é à toa que a gente está aqui reunido e o IEP pedindo para que a sociedade acorde um pouco em relação a uma planta que o mundo inteiro já despertou. Ela é extremamente favorável e tem um balanço positivo na questão do sequestro de carbono, além do que eu já comentei da função ambiental. Movimenta um mercado de 60 bilhões de dólares ao ano e milhões de empregos em todo o mundo. Bambu, um negócio da China, mas que pode com certeza ser um negócio do Paraná. Esse é a sede do INBAR, International Network for Bamboo and Rattan. É a rede internacional de bambu e ratã. Ratã é um outro vegetal que serve também para fazer artesanato e indústria moveleira também. O INBAR é uma rede que tem a sede em Pequim, na China. Eu tive a honra de visitar na primeira visita e demais. O workshop que eu voltei a fazer foi organizado pelo INBAR, pelo Ministério de Ciências e Tecnologias, e todas as vezes que eu voltei lá foi por conta também com eventos organizados pelo INBAR. Ele conecta uma rede global de mais de 42 países, e, Dr. Lacerda, Dr. Paulo, o Brasil, eu recebi a presidente do INBAR aqui, eu acho que em 2016, que o Brasil estava há anos prometendo entrar no INBAR, ser signatário do INBAR. A Argentina já é. E eu fui para a China em 2013, acompanhado de um ministro aqui da Agricultura. Ele não era ministro da Agricultura, mas era, inclusive daqui do Paraná. Bom, originalmente a viagem era para ser com o ministro que era daqui do Paraná, acabou indo aquelas mudanças em Brasília, acabou indo um que assumiu no lugar dele, que era eles chamam de, um dos cargos criados na época, secretário especial para cooperativismo, era um cargo assim. Na França era uma reunião de vice-ministros, ele foi com esse status de vice-ministro, para facilitar e tentar costurar o fechamento da entrada do Brasil no INBAR, nessa rede internacional de bambu. Em 2017, finalmente o Brasil entrou no INBAR. Agora eu estou cobrando Brasília e eu gostaria que o IEP se juntasse nessa cobrança, porque nós pagamos agora para o INBAR por ano para ser sócios, membros do INBAR. Então nós temos que cobrar deles algum apoio. Eles têm os melhores cientistas do mundo para bambu.
e que o que eu vou mostrar aqui nada mais é do que material que eu aprendi com eles, para que nos ajudem. Essa é a sede do IMBAR em Pequim. Esse é um dos eventos que eu tive a sorte de participar lá também, um festival da cultura do bambu. E esse é o artigo que eu comentei do colega que eu acabei fazendo amizade lá, é o inglês de nome Nigel Smith, e ele escreveu esse artigo que se chama Enganosamente Simples. A promessa e os problemas de tentar copiar o modelo chinês do desenvolvimento de bambu. Esse artigo do Nigel Smith eu posso, evidentemente, compartilhar para quem quiser. Eu tenho ele no contato do WhatsApp, ele mora lá na Ásia, e é uma pessoa que assessora países nessa marcha de desenvolver a cadeia do bambu. Essa imagem, evidentemente que não vai estar boa para ver, mas só para mostrar que o bambu ele tem uma conversão da matéria-prima superior a 95%. Ou seja, de tudo aquilo que eu falei, de carvão, pisos, laminados, cosméticos, medicinais, tudo, os chineses conseguiram desmembrar uma planta de bambu, dizendo o terço inferior serve para isso, o terço médio serve para aquilo, o terço superior para aquilo. As folhas são riquíssimas em proteínas. E aí a indústria lá tem facilidade de ter um preço mais barato, porque ela compra exatamente aquilo que ela precisa. Eu hoje, particularmente, trabalho com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que foi um documento assinado pelo governo brasileiro e por 193 países, em setembro de 2015, nas Nações Unidas, e que trouxe um documento que se chama Transformando o Nosso Futuro, a Agenda 2015 para o Desenvolvimento Sustentável. E nela estão contidos os 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu vou mostrar, através do meu trabalho, o que o IMBAR está fazendo no mundo e a China em relação ao bambu, citando alguns dos desenvolvimentos sustentáveis. O primeiro deles é acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Evidentemente, por tudo que eu mostrei da planta do bambu, já fica claro por que o bambu é importante para acabar com a pobreza, né? É uma estratégia de renda fabulosa para o meio rural. O senhor Inés, do Rio Apa, comentou aqui sobre a região do Vale do Ribeira. O bambu é uma planta que ela não necessita de um solo muito fértil. Eu participei de um congresso na China apresentando um trabalho que a gente fez em Cerro Azul, de agricultura ecológica, e era um congresso sobre agricultura em áreas de montanha, e apresentei o nosso projeto lá. E esse projeto, a maioria deles, foi falado sobre agricultura de bambu. Então, seria uma excelente alternativa para o Vale do Ribeira, até para propriedades que hoje já vivem de citros, mas que tenham como uma alternativa também. Inclusive lá tem algumas associações que já fazem alguma coisa como artesanato e cestarias de bambu. Então, baseado naquele primeiro slide sobre tudo que se pode fazer com bambu, eu acho que não preciso ficar comentando a importância do bambu como uma alternativa extremamente rentável numa propriedade rural. O objetivo 7 é assegurar a todos o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível de energia. Aí, se o João me permite, eu vou entrar um pouquinho na área dele, porque o bambu é considerado como uma ferramenta estratégica para se atingir alguns acordos que o Brasil é signatário, como o Acordo de Paris, que está essa polêmica agora, e com o desafio de Bonn também, não sei se é conhecido aqui o Bonn Challenge, que foi mais um desafio internacional proposto na Alemanha, na cidade de Bonn, que é restaurar
150 milhões de hectares de terras degradadas ou desmatadas no mundo até 2020. Então, o bambu, com certeza no mundo, ele é um instrumento que pode ser considerado como uma planta que vai ajudar o mundo a atingir esses indicadores. O João vai falar sobre o bambu como biomassa, mas eu queria comentar que o bambu pode ser usado como biomassa diretamente como lenha, para ser modificado em carvão, para cozinhar ou para aquecer. Ou convertido em gás, para ser utilizado para geração de energia térmica ou elétrica. E como eu estou trabalhando com esse projeto da ONU, a gente recebe pesquisas. Gava, é um prazer ter você aqui, né? Você que foi um dos que me incentivou a ficar nessa área de bambu. O carvão, um dado interessante, 12,7 bilhões de pessoas no mundo, ou 38% da população, dependem da biomassa sólida para cozinhar. Usam alguma coisa em casa, como carvão ou qualquer madeira, para cozinhar. E o bambu vem para responder, nesse caso, a um alívio, a uma diminuição da pressão das matas. Em vez de cortar uma madeira, ele pode usar o bambu para esse fim. E o carvão de bambu, ele queima sem produzir muito, ele vai produzir muito menos fumaça e odor. Então, ele vai ter um benefício inatingível, assim, inigualável para uso doméstico. Tem um dado interessante também, que o número de pessoas que morrem no mundo é 1,6 milhão por ano com essa intoxicação caseira. São fogões mal ventilados, e a maioria desse 1,6 milhão por ano, é um número impressionante e triste, mas é o número oficial das Nações Unidas, a maioria, infelizmente, são de crianças e de mulheres. De cada 10 desse número, 6 é de mulheres e crianças, que estão lá, que tem um bambu, um fogão ou um aquecimento pouco desenvolvido e que acaba não sendo ventilado, a casa não estando ventilada, acaba descuidando e falecendo. O bambu também tem um potencial para gerar energia térmica, assim como a eletricidade através da gaseificação, já comentei, e 1,2 kg de bambu produz 1 kWh. E em Madagascar, o INBAR está promovendo lá uma indústria de gaseificação de 25 kW para atender a necessidade elétrica de 250 residências. Então fica mais esse conhecimento. Eu estou aqui passando só um resumo, vou deixar meu contato tudo para quem quiser aprofundar em qualquer um desses itens, mas aqui eu preparei realmente um resumo para poder ter tempo de falar tudo o que a gente precisa. O 11º objetivo, eu separei alguns que o bambu está estritamente relacionado. Eu não comentei do segundo, que é acabar com a fome, produzir agricultura sustentável e melhorar a nutrição. Esse eu acho que não precisa nem comentar, porque tudo que eu falar aqui vai ser relacionado com a agricultura sustentável. Mas o 11º é tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Esse é um ponto-chave aqui para o Instituto de Engenharia. A sustentabilidade em cidades. O professor Lacerda já comentou na infância dele, uma experiência que ele teve, do bambu sendo usado na construção. Fiquei feliz do seu comentário sobre a questão do conforto térmico, né? Muita gente não só desconhece sobre o bambu, mas desconhece as possibilidades, e do bambu com sapé também, que isso dentro da agroecologia é considerado alta tecnologia, alta performance. Esse jovem aqui, Patrick,
23 anos, recebeu o prêmio de 50 mil libras, dá em torno de uns 245, eu acho, R$ 1.000, criando unidades habitacionais de baixo custo nas Filipinas para diminuir um pouco a pressão de moradias. E esse prêmio, Cidades para o Futuro, foi do Royal Institute of Chartered Surveyors. Essa sigla, RICS, professor Lacerda, é uma organização independente do Reino Unido, criada em 1868, e ela tem por objetivo, digamos, tornar toda essa questão relacionada à sustentabilidade de construções mais acessível. E por isso que premiaram esse jovem com esse projeto dele. Esse jovem, ele é um engenheiro de materiais, ele nasceu em Manila, e essa RICS, ela é líder mundial em qualificação profissional na área de construção. Como eu trabalho com parcerias, eu gostaria de deixar aqui uma provocação e um convite. De repente, eles estão presentes em mais de 100 países. Então, quem sabe, o IEP, a gente poderia mandar um ofício para eles, eu me proponho a escrever, a participar, junto com o governo e com o IEP, para convidá-los a, de repente, fazer alguma parceria aqui no Paraná também, né? Porque eles, afinal de contas, é uma instituição britânica que premiou esse rapaz, que desenvolveu uma casa inteira de bambu para ser construída em 4 horas. Essa cidade de Manila tem mais ou menos 12 milhões de habitantes, uns 4 milhões moram em favela. Eles vão receber nos próximos anos 2,5 milhões de pessoas que vão trabalhar em várias áreas. Então, os ingleses chamam de bloco, vai servir para abrigar esse pessoal quando estiver chegando por lá. O bambu também ele tem uma pegada de carbono baixo, eu já comentei um pouco, e ele pode substituir, o professor Lacerda também já comentou, ele pode substituir tranquilamente o cimento, o carvão, PVC, em várias construções. Tem estruturas resilientes e que podem resistir a terremotos. Eu vou comentar sobre trabalhos do INBAR, feito no Nepal, sobre isso. Existem painéis e pisos de bambu que superam os seus contrapartes em madeira em várias medidas tecnológicas de resistência e rigidez. Então, isso para o Instituto de Engenharia é bastante importante. E o INBAR também desenvolveu projetos melhorados de andaime. Eu, particularmente, vi na China várias construções de edifícios com andaimes inteiros de bambu e também de habitações pré-fabricadas. O INBAR tem tecnologia para fazer casas pré-fabricadas de bambu. Aí que é essa minha cobrança que a gente vai ter que fazer do governo federal. O Brasil, depois de anos de promessa, acho que começou no governo Lula, passou pelo segundo governo Lula, governo Dilma, e no Temer agora, que foi em 2017, era Temer, né? Eu acho, aquela transição lá, foi que o Brasil passou a ser signatário. Tem um custo isso para o país. Então, vamos cobrar e ver o que a gente pode fazer. No Butão, o INBAR, alguns exemplos, né? Ele fez vários projetos que antes eram usados somente com madeira, para mostrar estruturais, para mostrar que o bambu pode ser substituído. E projetos, Dr. Riuapa, de prédios em bambu elevados no Equador. Prédios de bambu, que mudou o perfil da moderna cabana de bambu. E também trabalharam com projetos inovadores no Equador, no Peru e na Colômbia. Aqui uma imagem de um processamento primário de bambu na província de Zhejiang. Eu fiz essa foto lá. Isso aí, uma vara de bambu passa em menos de 1 segundo por essa faca, e depois que ela passa, aquelas lâminas ali vão passar por outro
outra máquina que vai tirar os entrenós, que vai se transformar em ripa, e é evidente que quem faz isso vai fazer isso, né? Porque depois, além de tudo, eles conseguem colar esse material e produzir vigas, e eles fazem simplesmente uma casa inteira de bambu. Também tem uma tecnologia de um designer, acho que tem um designer aqui, né, na plateia, que o João estava comentando, que eu conheci um colega teu, ele desenvolveu esse modelo, o nome dele é Markus Reinsdorf, ele mora na Alemanha, também tenho o contato dele, e ele desenvolveu isso daqui, que é simplesmente um espetáculo. Essa casa ele chamou de German Chinese House, uma casa chinesa alemã, e ele expôs isso na Expo Mundial que teve em Xangai, em 2010, que eu tive também a sorte de visitar. Inteira de bambu, simplesmente um design maravilhoso, linda, e são bambus ligados com estruturas de metal, né, que vão fazer a conexão. Aqui os detalhes. O Guilhermo, o Marcos, eles não usam o bambu laminado. O Guilhermo, ele gosta desse arquiteto que eu comentei, que é argentino e mora aqui no Paraguai, ele gosta de usar o bambu na sua forma orgânica. E o processo de laminação é bem mais complicado. Aqui também, essa é uma foto que eu estava visitando essa outra casa em 2013, depois, que também vi uma derivação. Aqui é uma cúpula do pavilhão da China, na Expo Xangai também de 2010. A foto não mostra a beleza deles, mas eu garanto que é simplesmente fantástica. O bambu sendo usado também como um agregador de beleza nos ambientes. O outro objetivo é assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis, ou seja, fazer mais com menos. Separei aqui algumas informações que o INBAR faz, que é o monitoramento de comércio, ele fornece dados sobre comércio, análise de tendências com o bambu, gerencia banco de dados para importação em mais de 200 países, isso é extremamente importante, desenvolve e monitora padrões de produtos de bambu, para que eles sejam seguros, confiáveis, que tenham um mercado, melhora da confiança de consumidor. É isso que eu digo que a gente está engatinhando, né? Embora muita coisa bacana esteja sendo feita no Brasil também. Eles também colocaram bambu no SH, que é o Sistema Harmonizado, é um método internacional de classificação de mercadorias. Desde 2002, isso está realizado com bastante sucesso, e existem 10 novos códigos de SH e de produtos de bambu que foram introduzidos no sistema, e isso faz uma diferença muito grande para quem quer pensar em comercializar o bambu. Mudanças climáticas, o bambu também, eu já fiz alguns comentários, é uma planta que vai favorecer o país que está envolvido com isso a melhorar os seus indicadores, desde que ele desenvolva projetos, e o bambu ele pode agregar. Já falei por a questão de sequestro de carbono, é uma ferramenta de armazenamento de carbono em larga escala. As florestas de bambu gerenciadas com bastante, bem gerenciadas, vamos dizer assim, com bastante carinho, eles vão produzir carbono num número maior do que muitas florestas de árvore. São quase 13 toneladas de carbono por hectare por ano. E o INBAR também gosta de uma metodologia de mostrar fazendo. Por isso que eu quero que eles venham mostrar aqui. Adaptação, eles estão criando um projeto de adaptação climática de bambu para melhorar as condições climáticas na Etiópia, com material de baixo carbono para combater as mudanças climáticas.
E eles encomendaram um sem número de pesquisas ligadas a bambu para mudanças climáticas. Um outro desafio, um outro objetivo é relacionado a proteger e recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. O bambu pode ser útil de algumas maneiras. Tem que se ter alguns cuidados, evidentemente, porque eu vou dizer que vi na China também algumas monoculturas de bambu, então a gente tem que ter alguns cuidados também quando se pensa em introduzir simplesmente a cultura do bambu. Como eu falei, tem bambus que são alastrantes, eles podem tomar... Eu acho que tudo tem que ter um planejamento, né? Eu não acho que o pino seja alastrante, nem o bambu pode perder do controle. Perde do controle se a pessoa planta e simplesmente acha que a natureza vai controlar. Se ele planta e está querendo fazer negócio com aquilo, ele vai estabelecer uma área e ele vai cuidar para que aquilo fique naquela área, né? Pino, se a pessoa deixar, ele vai começar a aparecer pinos pequenos em vários locais. Quem está na agricultura sabe, então é uma questão também de controle. Muitas espécies de mamíferos, insetos e fungos são dependentes de bambu para a sobrevivência. O panda, como todo mundo sabe, alguns gorilas, lêmures, macacos. Tem uma tartaruga também, a angonoca, que depende de floresta de bambu. Ele é uma fonte direta de nutrição. Muita gente não sabe, mas aquelas folhas lá do terço superior são riquíssimas em proteína. Então, alimentação, nutrição de primatas, macaco bale, tem várias espécies. E para comunidades rurais, e também ele serve porque vários agricultores também começaram a fazer parte desses projetos de conservação. E engraçado que em várias florestas que tem gorilas, eles fizeram plantios de bambu com o apoio dos agricultores, que, digamos assim, melhorou, suavizou a necessidade alimentar dos gorilas na floresta. Então é mais um dado interessante. O bambu, como foi falado aqui, tem um crescimento bastante rápido, né, do sistema radicular. Eu já falei que uma planta pode agregar 6 metros de solo, em termos até de controle de erosão. Muito que a gente vê no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, aqui mesmo, no Vale do Ribeira, aqui mesmo não sei, Morretes ou Antonina, de áreas que teve deslizamento de encosta, poderiam ter sido segurado também. Algumas não conseguiria, né? Algumas são realmente da natureza, como acontece na Serra do Mar, que tem mata e às vezes tem um deslizamento. Mas em muitas o bambu poderia ter efeito. Ele também tem foi um projeto, ele também tem uma copa perêneo que agrega muita matéria orgânica no solo, melhora a saúde do solo. Falando em termos de projetos do INBAR, ele fez um projeto com o Banco Mundial para restaurar solos degradados. Teve um projeto em Allahabad, na Índia, que converteu um número bastante grande de solos degradados e terras agrícolas que se tornaram ricas. O bambu acrescenta de 6 a 20 centímetros de humus para o solo. Já comentei da proteção de primatas, né? Teve um outro projeto, eles chamam de holandês sino-oriental, quer dizer, é um projeto com os Países Baixos, com a China, que também é projeto que contratou fornecedores para plantar bambu em torno de parques em Uganda, que é para aquela questão de ter uma nova fonte de alimento para primatas e diminuir a pressão sobre as matas. No Nepal, vocês estão lembrados daquele terremoto terrível que teve, se não me engano, em 2013, e eles fizeram lá
no Nepal uma parceria, 2016, eles fizeram uma parceria para habitações em bambu resistente a abalo sísmico. Então não é à toa que o Instituto de Engenharia, que um banco de ideias, chama alguém para falar sobre bambu. Quer dizer, o Nepal, com todo o problema que teve, recorreu ao INBAR, ao Banco Mundial, e fizeram construções de bambu resistente a abalo sísmico. E também um compartilhamento de experiências o INBAR produz, muito bem sucedido entre a Índia, a Etiópia, Madagascar e Tanzânia. Teve projetos, João, que introduziu carvão em vários países, que é onde eu proponho que a gente também provoque eles para nos mostrar o projeto e tentar ver se... Agora que nós somos... que naquela época que nós fizemos a consulta, nós não éramos parte integrante. Quem sabe agora eles vejam com outros olhos. Um tempo atrás o João me perguntou, ele está há mais de 10 anos que ele está batalhando com projetos de carvão e várias coisas de bambu, sozinho. E uma vez eu fiz uma consulta para uma pesquisadora do INBAR, ela deu algumas respostas, mas que ficou faltando um pouco mais de apoio. Também desenvolveram projetos com a África do Sul, para ajudar o potencial de recursos também para construções. Enfim. E projetos de cooperação, bom, o último objetivo fala em fortalecer os meios de implementação e revitalizar parcerias global para o desenvolvimento sustentável. Então, professor Lacerda, doutor Paulo, como eu comentei, o meu trabalho é estabelecer parcerias. A China está longe, tem bicicletas de bambu, tem eventos no mundo inteiro sobre bambu, mas tem construções como essa do Guilhermo Gaio, que está aqui no Paraguai, que eu comentei com o Enéas do Rio Apa, doutor Enéas, que a gente pode trazer o Guilhermo para cá, convidando ele para participar de um projeto desse. Esse era o recado que eu queria deixar, dizendo que são oportunidades importantíssimas, lucrativas, não é simplesmente que seja ecológica, é ecológico, rentável e ambientalmente correto. Irani sempre me procura também com questões voltadas a bambu. Então ele atende meio aquele tripé da sustentabilidade do ambiental, do econômico e do social. Eu cumprimento mais uma vez o Banco de Ideias, doutor Paulo, doutor Lacerda, agradeço o convite, é uma oportunidade de ouro estar aqui divulgando e espero que isso seja só o começo. Agora, eu como integrante do governo, santo de casa não faz muito milagre. Se o governador, se o presidente da República receberem uma carta, um ofício do Instituto de Engenharia, chamando a atenção para o caso, eu tenho certeza que o João vai ter muito mais facilidade no trabalho dele e que a gente vai poder juntos chamar esse pessoal do Reino Unido, que é referência no mundo para construções sustentáveis, e fazer alguma parceria bacana nessa área. Muito obrigado. Nós teremos agora, portanto, conforme anunciamos anteriormente, um breve espaço para perguntas. Por favor, por escrito. Eu já tenho em mãos uma. Existe alguma espécie de bambu que se adapte bem no nordeste do Brasil, de clima árido? Com certeza, o bambu está presente em toda a nossa paisagem. Como eu falei, são mais de 202 espécies de bambu catalogadas no Brasil, e a maior floresta de bambu do mundo está no Acre. Então, com certeza existe, pode me procurar, a gente pode ver quais são as mais viáveis. Eu trabalho na Casa Gon, é uma casa que fica ali atrás do Pátio Batel. Estou normalmente todo dia lá, vocês devem ter anotado o meu e-mail, se não anotaram depois eu passo. Existe sim. Nós temos espaço para mais um questionamento. Alguém? A China tem invernos com temperatura de menos 30 graus e verão com temperatura de mais de 30 e 40. Então,
pode ter certeza que o bambu vai ter no Brasil inteiro. Nós não temos os extremos que a China tem de temperatura, nossos solos são maravilhosos, só está faltando aquele empurrãozinho. São duas questões pequenininhas aqui, né? Qual espécie de bambu é nativa aqui no estado do Paraná e aonde comprar-se as mudas, onde estão disponíveis? Sobre qual espécie é nativa do estado do Paraná, nós somos muito felizes de ter simplesmente a melhor espécie do mundo para construção. Ela é nativa do Paraná, do Paraguai, não tenho certeza da Argentina, mas ela fica naquela... As mudas foram encontradas ali ao longo do rio Paraná, né, João? A gente fez, quando eu era diretor do Centro de Agroecologia, a gente fez um movimento de ir lá buscar mudas, o João já me procurou naquela época. Então, se chama Guadua chacoensis. É uma das espécies nativas aqui do Paraná. Aonde comprar mudas, a gente não veio aqui para fazer comércio, eu não tenho nada com comércio de bambu, nem quero ter, eu sou estritamente técnico. O João é empresário, sim, ele tem um viveiro, ele vende mudas de bambu, ele vende mudas de guádua, de bambu gigante, de bambu, de todas as espécies. Não vai vender mudas aqui, não veio aqui para vender mudas, veio aqui para falar a parte técnica dele, mas está aí, ele vai falar depois de mim, ele vai deixar o contato dele também. Ele é um viveirista bastante competente nessa área e tem contatos. O João e eu faço uma parte de uma rede internacional de bambu no meu WhatsApp, o João faz uma parte de uma rede nacional de bambu, que eu saí porque o pessoal é muito apaixonado, eles postam 50 mensagens por dia só sobre bambu, então ele continuou, ele conseguiu ficar, mas ele tem contatos com bambu do Brasil inteiro, pode responder qualquer dúvida sobre processamento de bambu, o que vocês queiram saber. Obrigado pelas perguntas. Frente, o coordenador do Banco de Ideias, professor Jurimar Cavicchiolo, para que proceda a entrega do certificado de participação e apresentação nesta tarde no nosso evento ao nosso palestrante, o engenheiro Felipe.